Olá, lindamente, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo, a nossa segunda aula do nono curso dos 27 perfis de personalidade. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a estrutura emocional, né, dessa personalidade, que é o fechamento, né, dos 3 perfis de personalidade que vivem a vaidade como a base da construção, né, desses padrões mentais, emocionais e de comportamento. Lembrando que a forma como essa personalidade lida com a vaidade é muito vinculada ao relacionamento afetivo, ao relacionamento amoroso. Não tem a ver, né, com a questão do trabalho, não tem a ver com a questão dos grupos, da família, tem a ver com a parte amorosa, com a parte afetiva no um a um. Ok? Então, vamos lá. Antes de iniciar, né, eu peço humildemente sua licença para que eu possa reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente eu reverencio a toda a espiritualidade que nos acompanha, nos auxilia, nos guia, nos protege, nos ensina. Humildemente eu reverencio o seu eu superior. Humildemente eu reverencio meu Senhor Shri Ganapati, minha Senhora Mahalakshmi, minha Senhora Sarasvati Devi, minha Senhora Madurga, minha Senhora Chandika, minha Senhora Mahakali. Humildemente reverencio meu Senhor Shri Bhagavan, meu Senhor Shranuman, meu Senhor Mahadeva, minhas mais sinceras e humildes reverências a todas as manifestações da divina consciência manifestadora de tudo o que é. Seguinte, gente, lá vamos nós. O primeiro tópico que eu quero trazer aqui é exatamente, né, a experiência, né, da vaidade afetiva, né? A forma como essa personalidade expressa a vaidade, né, é uma vaidade afetiva, né? Ela está ligada a como ela sente os afetos, a como ela se relaciona, né, amorosamente com uma pessoa. Então, quando essa pessoa ela está se relacionando com alguém, ela é uma pessoa que ela tem um comportamento muito encantador. Então, é uma pessoa que é muito gostoso, vamos colocar assim, de ter um relacionamento com ela. Porque ela é uma pessoa que se dedica, ela é uma pessoa que dá atenção, ela é uma pessoa que dá carinho, ela é uma pessoa que dá afeto, ela é uma pessoa que realmente ela faz o relacionamento ser um lugar prazeroso, um lugar bom, um lugar gostoso. E isso é o que alimenta, sabe, a vaidade dela. E isso não é algo ruim, entende? Isso é algo bom, né? Porque, poxa, que bacana, né? Ela alimenta a relação. Então é uma pessoa que, assim, dá prazer de ter uma relação afetiva com ela. Só que, o que acontece? Essa pessoa, ela faz isso, só que ela está negando a verdade dentro dela. Em que sentido? Em muitos momentos, né, ela está fazendo algo para parecer ser um parceiro perfeito e não necessariamente porque ela quer aquilo. Só que não é que ela está sendo uma pessoa falsa. Na cabeça dela, ela foi levada a acreditar ao longo, né, da infância e da vida dela que para as pessoas realmente gostarem dela, ela precisa agradar as pessoas. Então ela sente um sentimento até de culpa, sabe, se ela não for aquilo que a outra pessoa está esperando. Só que quanto mais então ela vai, né, parecendo então esse personagem perfeito, esse parceiro, essa parceira perfeito ou perfeita, ela vai se distanciando da verdade dela e sem ela mesma perceber. Não é que ela está fazendo isso porque ela quer, só que ela começa então se sentir vazia. E mesmo que o relacionamento ele tá muito bom, ela tá sentindo ali algo estranho e ela fica achando que é porque o parceiro não gosta dela tanto, que é porque o parceiro não tá muito afim dela, quando na verdade ela tá sentindo falta dela mesma, ela tá sentindo falta de poder discordar, sabe? Ela tá sentindo falta de poder colocar que ela não quer algo que o parceiro quer. Então às vezes o parceiro quer ir num lugar que ela não quer e ela fala que quer, para agradar. Porque ela realmente aprendeu que ela tem que ser essa pessoa, que vai ser a pessoa querida, que vai ser a pessoa encantadora, que vai ser a pessoa, né, que vai fazer a manutenção da relação para que a relação seja maravilhosa. E o orgulho, né, que essa pessoa tem de ser uma pessoa desejada, sabe, de ser uma pessoa competente na relação, de ser uma pessoa que faz a outra pessoa alegre, que faz a outra pessoa feliz, que faz a outra pessoa bem. E isso também é maravilhoso. Só que quando a gente pode ser verdadeiro, não quando a gente tem uma vozinha na nossa cabeça dizendo que a gente tem que concordar com tudo, dizendo que a gente tem que ser bonzinho, boazinho o tempo todo, porque é necessário um equilíbrio, né? Quando a gente está numa relação afetiva, né, a gente precisa entender que o equilíbrio ele é muito importante, porque se a gente concorda com tudo que o nosso parceiro acredita, ou a gente corre o risco de atrair uma relação extremamente abusiva de uma pessoa que só pensa nela, ou a gente corre o risco do nosso parceiro ou nossa parceira achar que a gente está sendo falso,
Por quê? Porque a gente nunca tem uma opinião própria, a gente está sempre ali concordando. Então, se a gente está com um parceiro ou uma parceira que é uma pessoa que é mentalmente, emocionalmente saudável, que não é uma pessoa, né, que tem um padrão de pensar só nela e querer fazer uma relação abusiva e se aproveitar da gente, essa pessoa ela vai achar que a gente está sendo falso, ela vai achar que a gente está fingindo, sabe? Ela vai achar que a gente está mentindo. E quando ela questionar a gente não vai, a gente vai se sentir até ofendido, falar, poxa, eu me dedico tanto a você, eu me dedico tanto à relação, você ainda vem me perguntar se eu estou mentindo. Só que é estranho para ela, porque como assim essa pessoa não tem opinião própria, sabe? E a questão é, vai perdendo o brilho. Quando a gente está numa relação com alguém que não tem opinião própria, que não tem desejo próprio, a pessoa que está ali com a gente, ela vai perdendo interesse pela gente. Por quê? Porque o que causa o interesse na outra pessoa é exatamente a diferença, sabe? Essa coisa do novo. A gente gosta de uma pessoa quando a gente conhece ela porque ela é diferente da gente, não porque ela é igual a gente. Então, quando ela começa a se tornar igual a gente, aquilo vai ficando chato. Então, muitas vezes essa pessoa, ela acaba sabotando os relacionamentos e ela não percebe que é porque ela é muito agradável, mas não que não seja bom ser agradável. Só que quando eu preciso deixar de ser quem eu sou para ser agradável, aí tem uma autossabotagem, aí tem um problema. E na verdade, eu gostei muito do que eu aprendi essa semana, né, que foi o seguinte, né, não existe autossabotagem, existe a escolha do ganho secundário, né? Porque assim, o que é se autossabotar nesse sentido, né? É deixar de ser você mesmo para você agradar o outro. Só que nessa coisa que eu aprendi essa semana é exatamente sobre isso, né? Isso não é uma autossabotagem. A pessoa está escolhendo agradar o outro. Então ela está escolhendo o ganho secundário de não ser ela mesma. Entre ser ela mesma e agradar o outro, ela está escolhendo agradar o outro. Então às vezes a gente fala, eu me autossabotei. Não, a gente escolheu o ganho secundário, o benefício que aquilo teve. E essa pessoa, ela na infância acreditou que ela precisava fazer isso. Ela acreditou que esse era o caminho. Foi o modelo que funcionou para ela se adaptar nas relações ali na infância. Só que isso não funciona na vida adulta. Isso esgota a pessoa. Tem uma coisa também muito importante que é toda essa forma de viver o relacionamento dessa maneira faz com que essa pessoa então seja um parceiro ou uma parceira encantadora, bacana e tal, que é agradável de estar perto, só que é uma pessoa que tem essa desconexão interna. Ela tem uma desconexão com a criança interior dela. Então, por exemplo, em situações que ela tem ali uma tristeza ou um sentimento de vulnerabilidade, ela não consegue mostrar isso para o parceiro para ser acolhida. Ela não consegue mostrar que está triste porque ela acha que isso vai chatear o parceiro, que isso vai tornar o dia do parceiro ou da parceira um dia triste, um dia ruim. Então eu não posso estragar o dia dele ou o dia dela. Eu vou esconder minha tristeza. Só que na verdade o relacionamento ele se constrói exatamente aonde um doa e o outro recebe e num outro momento um recebe e o outro doa. Então não é só sobre a gente estar bem o tempo inteiro e a outra pessoa quando estiver triste a gente ajudar ela. É quando a gente também está triste a gente poder também ter um colinho da pessoa, ter um carinho, sabe, ter ali um recebimento em troca. E quando a gente aprendeu que isso é errado, a gente acaba se sabotando e não se permitindo então sentir a tristeza, sentir a vulnerabilidade, falar que está com medo, falar que está precisando de ajuda, falar que está precisando de apoio. Isso é muito importante porque as pessoas não querem ficar do lado de alguém que é, sabe, blindado. Porque isso é zero conexão emocional. A conexão emocional ela vem exatamente da vulnerabilidade, da coisa íntima, sabe? De falar aquela coisa profunda mesmo, mesmo que não seja agradável, mas transmite um sentimento de confiança. A outra pessoa que está do nosso lado, quando a gente é vulnerável perto dela, ela se sente bem porque ela sabe que a gente confia nela. Fala, nossa, ela confiou, ele confiou em mim de me contar essa coisa tão profunda para ele, para ela. E é isso que gera conexão emocional, essa profundidade de falar daquilo que é difícil, de sair do personagem de estar tudo perfeito e trazer a verdade que está acontecendo dentro da gente, mesmo que seja algo aparentemente, né, feio, aparentemente, né, é fragilidade. Não, traz isso. Isso é humanidade. Isso é a experiência do humano. Todo ser humano vive isso. O ser humano não é só isso. Ele experiencia isso. E o hábito de suspender também determinadas emoções. Então, quando fica com raiva, aí segura a raiva, sabe? Porque não quer explodir ali com o parceiro, com a parceira, e aí suspende aquela raiva, mas aí depois sai dali, pega o carro, aí na primeira curva alguém passa assim, um pouquinho perto de você, você já vai lá, explode, xinga a pessoa no trânsito e tal, e explode, ou explode no trabalho, explode em casa, na casa dos pais, dos familiares, explode com os amigos, e as pessoas olham e falam, mas nossa, por que você tá tão nervoso ou nervosa com isso? Nem era pra tanto. E aí você não percebe que é porque no seu relacionamento você não consegue trazer a emoção de raiva, não consegue trazer as suas emoções, então você suspende elas. E aí você explode em outras situações que não tem nada a ver o contexto, a intensidade do que está acontecendo ali não tem nada a ver.
E isso é muito fundamental de você perceber, porque quando você começa a se expressar no seu relacionamento, você para de suspender as suas emoções, você para de ter desequilíbrios em outros ambientes. Então você vai se tornando uma pessoa mais equânime, uma pessoa mais equilibrada em todos os ambientes, porque você fica tentando ser uma coisa específica no relacionamento e aí você desequilibra nos outros. Esse equilíbrio, ele precisa acontecer em todos os locais, porque aí você realmente vai estar trazendo a sua autenticidade, a verdade de você e poder ser amado ou ser amada por quem você é de verdade e não por um personagem. Ah, quando essa pessoa ela vive, sabe, um relacionamento, esse relacionamento termina, existe uma tendência, existe uma coisa que acontece muito, que é o quê? Quando ela sai da relação, ela se sente perdida, porque ela não sabe quem ela não sabe do que ela gosta, ela não sabe realmente o que ela faz. Porque ela se entregou tanto para a relação, ela se esqueceu tanto dela na relação, ela se adaptou tanto ao outro na relação, que ela não sabe mais o que ela gosta de comer, ela não sabe mais os lugares que ela gosta de ir, ela não sabe mais qual é a cor favorita dela, ela não sabe mais, sabe, ela literalmente não sabe viver. E ela entrega muito quando tá na relação, mas quando ela sai, ela entra num buraco, ela entra num vazio. E ela acaba percebendo, né, que talvez ela nem sabe quem é ela. Nossa, quem sou eu sem a outra pessoa? Quem sou eu quando eu não estou num relacionamento? Uma frase muito comum dessas pessoas é: eu não consigo estar sem um relacionamento. Eu não consigo ser eu se eu não tiver num relacionamento. Eu só me sinto vivo ou viva se eu tiver numa relação com alguém. E veja, ela não apenas está numa relação, mas ela está numa relação agradando a outra pessoa, concordando com tudo, fazendo tudo que a outra pessoa quer, se adaptando para ser o parceiro ou a parceira perfeita que não chora, que não tem problema, que não tem desafio, que não tem nada. Gente, imagina, isso é carregar uma montanha nas costas, entendeu? E depois não percebe por que está sobrecarregado, por que se sente triste às vezes, por que tem às vezes compulsão por alimento ou compulsão por alguma substância. Gente, é muita pressão nas costas. A gente precisa soltar isso, a gente precisa, sabe, voltar a ser humano. A gente não precisa viver dessa maneira. E um último tópico que eu quero trazer para vocês é exatamente, né, essa coisa de confundir, sabe, essa aceitação do outro de forma plena com uma admiração romântica, sabe, essa coisa de que assim, se eu concordar com tudo é porque eu amo essa pessoa, sabe, é porque eu admiro ela. Não, você pode discordar. Sai dessa, sabe? Tira essa ilusão da cabeça. Sabe, essa coisa da Disney, né? Não que a Disney seja uma coisa ruim, a Disney é uma coisa maravilhosa, mas essa coisa da Disney, sabe? De que sempre o casal vai estar concordando com tudo e vai estar tudo muito legalzinho, muito bonitinho, essa coisa do conto de fadas e tal. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Uma relação de adultos são pessoas que vieram de contextos diferentes, com famílias diferentes, com crenças familiares diferentes, às vezes de regiões diferentes, né? Um do norte, outro do sul, um do centro-oeste, outro do noroeste, um de um país, outro de outro país. Então, como vem pessoas de culturas, de regiões, de famílias diferentes, com crenças diferentes, é natural que vai ter um processo de conflitos, mas é um conflito saudável que vai lapidando as duas pessoas e vai fazendo elas irem, inclusive, refletindo que crenças que elas têm são familiares e nem são delas, então elas podem abrindo mão disso e construindo suas próprias crenças. Esse é o processo de desabrochar do adulto. Quando o adulto ele percebe que ele foi criado com crenças da família e está tudo bem, eles deram o melhor que eles tinham, mas quando ele percebe que nenhuma relação ele é convidado a sair daquele senso de crenças que ele tem, da família que ele foi criado, e ele poder criar as próprias crenças, poder lapidar a si mesmo, porque nós aqui, quando estamos expressando o comportamento automático, somos apenas uma expressão das crenças que nós aprendemos. Nós só vamos nos tornando nós mesmos a expressão do poder sagrado, a expressão do poder divino, a partir do momento que a gente começa a desconstruir essas crenças, desconstruir esses padrões mentais, emocionais e de comportamento para que a gente possa expressar a nossa liberdade de criação, criar as próprias crenças, os próprios comportamentos, os próprios sentimentos, criar a própria maneira de olhar para a vida, a própria maneira de se expressar no relacionamento, tirar todas essas fórmulas prontas que nos trazem segurança, que nos trazem conforto de achar que vivendo assim a gente vai garantir um sucesso na relação, um sucesso na vida e perceber que na verdade isso só vai levar a gente para viver uma história repetitiva. A gente não está vivendo o agora, a gente está vivendo a reprodução das crenças. A gente não está vivendo algo novo, a gente está vivendo a repetição de ideias. Nós não somos, né, um disco para ficar tocando a mesma música. Nós somos, sabe, um instrumento musical que ele é tocado ao vivo. A gente pode tocar inúmeros sons diferentes, inúmeras formas diferentes de ser.
E quando a gente entende isso, quando esse perfil de personalidade entende isso na relação, ele se liberta do personagem, ele liberta a alma dele, ele liberta o divino, o sagrado, o criador, manifestador que existe dentro dele para que ele possa ser na relação. E aí sim viver uma relação com profundidade maravilhosa, sem negar a si mesmo, sem parar, sem acreditar, né, que precisa de alguém para ser feliz e estando com alguém podendo ser você mesmo, você mesma. Aí sim você encontra o verdadeiro amor. Aí sim você dedica a sua energia para viver a relação e não para agradar quem você gosta. Porque existe uma crença nesse perfil de personalidade que eu preciso agradar quem eu amo. E a questão é, se você precisa agradar alguém, você ainda não ama esse alguém. Porque se você precisa agradar alguém, você ainda não se ama. Se você não se ama, você acredita que tem que agradar alguém. Se você se ama, você entende que não precisa agradar ninguém. Você pode ser você e as pessoas que te amam, elas vão gostar de você sendo você. Você não vai maltratar ninguém, você não vai ser mal educado, você não vai ser arrogante, você não vai ser agressivo, agressiva. Você simplesmente não vai agradar. É diferente. Você vai tratar a pessoa com respeito, com carinho, com amor, sendo você. Então, quando você acredita que precisa agradar alguém para que essa pessoa te ame, você ainda não se ama. Quem ama não agrada, quem ama é. Quem ama expande o transbordo da vivência de se amar, o transbordo da vivência de ser quem é, e assim cativa as pessoas que estão do lado, porque elas olham e falam: que linda essa pessoa sendo ela, que linda essa pessoa expressando quem ela é, e elas se apaixonam naturalmente. E assim, uma relação longeva e saudável é construída. Se fez sentido para você, peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like, seu comentário e que você possa compartilhar esse vídeo no WhatsApp com aquela pessoa que você conhece, que você sabe que vai ajudar, naquele grupo que você participa, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Eu conto profundamente com a sua participação para que essa mensagem ela chegue em cada vez mais pessoas, que a gente possa compartilhar essa vibração de amor, essa vibração, sabe, de transformação, de autoconhecimento, de profundidade, de questionamento dessas crenças que nos limitam, desses comportamentos que nos fazem repetir histórias que não são nossas e desses padrões de sentimentos e de emoções que não são a nossa verdade, mas sim, né, padrões inconscientes que nós alimentamos porque temos medo de olhar para dentro e nos transformarmos e trazermos para fora a beleza, a exuberância do sagrado, da força divina criadora da alma que existe em nós e que está torcendo para que a gente tenha coragem de manifestar o que a gente tem de melhor, saindo, né, dessa zona de segurança, da zona de conforto da personalidade. Nós não somos a nossa personalidade, nós somos o sagrado que existe aqui dentro, manifestando tudo o que nós podemos ser, ok? Então, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.